Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a pastora Arildo da TV Novo Tempo e para mim é uma alegria poder participar com vocês dessa vigília online. Que bom que vocês estão interessados cada vez mais em compreender a vontade de Deus para a vida de vocês. E eu louvo a Deus por esse projeto que vocês iniciaram, tão especial. Obrigado, Cesiane, pelo convite que você me fez para participar desse momento. A todos vocês que estão aí se deixando usar pelo Espírito Santo para fazer uma obra muito especial em prol de outras pessoas, tá bem? Nesses breves minutos que nós vamos ter, eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito da oração. A oração, nós dizemos sempre, é a respiração da alma. E o que nós podemos aprender hoje um pouco mais a respeito da oração? Eu queria convidar você a nós lermos aqui Lucas capítulo 11, os versículos 1 em diante. Você vai ver que acontecimento especial teve lugar aqui em Lucas capítulo 11. Acompanhe comigo, Lucas capítulo 11, a partir do verso 1. De certa feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano nos dá de dia em dia, perdoe os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Aqui em Lucas capítulo 11 você vai encontrar a oração do Pai Nosso, ou a oração dominical, a oração do Senhor, de forma resumida. Se você quiser na forma mais completa, você vai para Mateus capítulo 6, verso 9 em diante, e você tem ali esta oração do Pai Nosso de forma mais completa. Mas esse episódio registrado em Lucas capítulo 11 é um episódio muito especial. Jesus, certa feita, estava orando e ele não estava consciente da presença, da proximidade dos discípulos, e nesse momento de íntima comunhão com o Pai, Cristo derramava sua alma diante de Deus. Interessante que a Bíblia afirma que Jesus era um homem de oração. Ele passava noites inteiras orando. E eu fico me perguntando se Jesus precisava passar noites inteiras em oração para aprofundar sua caminhada com Deus, a sua dependência do Pai. Imagine eu e você, pecadores como somos. Por isso nós devemos ter sempre o hábito de orar. E os discípulos se maravilharam diante da oração que Jesus estava fazendo ali. E então, quando Jesus termina aquela linda oração, os discípulos impactados fazem um pedido para ele: Senhor, nos ensine a orar. Nós ouvimos dizer que João ensinou seus discípulos a orarem. O Senhor estava orando agora numa oração tão bela. Nos ensina a orar. E é claro que Jesus prontamente atendeu esse pedido e lhes ensinou uma oração que nós chamamos de oração modelo, a oração do Pai Nosso. Essa oração do Pai Nosso recebe o nome de modelo porque ela contém os elementos que deve haver em toda oração. Por exemplo, Jesus nos ensinou a chamarmos Deus de Pai. Por isso a oração começa: Pai Nosso que estás nos céus. Toda oração deveria começar com uma invocação de Deus, com a exaltação do nome dele. Esse é o primeiro elemento de oração. Nós nos dirigimos a Deus como Pai. Devemos exaltar o seu nome, glorificá-lo por suas obras, por suas ações. Segundo ponto, nós devemos também na oração apresentar a Deus as nossas necessidades diárias. Isso ficou claro na oração ensinada por Jesus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então nós temos que apresentar a Deus todas as nossas necessidades. Isso é imprescindível em nossas orações. Um outro elemento desta oração, que faz dela uma oração modelo, é nós também estarmos dispostos a perdoar aqueles que nos ofendem. Perdoe as nossas dívidas. E aí vem a condição: assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isso quer dizer que se você quer o perdão de Deus, e nós precisamos dele todos os dias, porque somos pecadores, mas você não está disposto a perdoar aqueles que te ofendem, então não espere que Deus perdoe também você. Então o Pai Celeste nos perdoa quando nós estamos dispostos a perdoar
àqueles que nos ofendem. E é claro que a oração sempre é um livramento do mal. E aí está esse elemento, livra-nos do mal. E eu tenho que orar, você tem que orar todos os dias para que Deus nos livre das tentações, nos livre do pecado, nos livre do mal. E é claro que toda oração deve terminar sempre em nome de Jesus. Porque Ele nos ensinou, que nós devemos pedir tudo em nome dEle. Está lembrado dessa promessa? Tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Por isso é uma oração modelo, porque ela contém ali elementos essenciais que deve ter em todas as nossas orações. Mas a minha reflexão, eu queria basear não apenas nesse texto de Lucas capítulo 11, eu queria ler com você um outro texto muito especial do apóstolo Paulo. E ele aparece aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 26. Queria que você prestasse muita atenção nesse texto. Romanos, capítulo 8, verso 26, o texto nos diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Você percebeu que Paulo está falando aqui da oração? E Paulo reconhece que nós não sabemos orar como deveríamos, mas Paulo ele acrescenta aqui um elemento muito especial. Ele diz que é o Espírito Santo quem apresenta a nossa prece a Deus com gemidos inexprimíveis. Fantástico isso, não? Bom, o resumo desse texto é que quando você ora, você envolve a divindade. Você envolve Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E por que todos estão envolvidos na oração? Bom, porque Jesus nos ensinou a orarmos sempre ao Pai. Toda oração que nós fazemos deve ser a Deus. Jesus também nos ensinou, como eu mencionei há pouco, que nós devemos orar e pedir em nome dele, em nome de Jesus. E agora Paulo vem e nos ensina de que nós, quando oramos, é o Espírito Santo quem leva a nossa oração até a Deus o Pai. Ou seja, você ora a Deus em nome de Jesus e é o Espírito Santo quem leva a sua oração e apresenta o seu pedido a Deus numa linguagem que a Bíblia descreve como gemidos inexprimíveis, ou seja, uma súplica que não pode ser muito bem descrita. Você percebe que pelos simples atos de orar, nós envolvemos toda a divindade nesse processo? E se a oração é a respiração da alma, então nós deveríamos buscar todo dia lançar mão desse recurso. Você sabe que a oração é a chave na mão da fé, que abre os celeiros dos céus, onde estão armazenadas as ricas bênçãos que o céu reserva para todos nós. A oração é uma confissão sincera, é o abrir o coração a Deus como um amigo. E quando olhamos para a Bíblia, nós encontramos personagens como Davi, como Daniel, pessoas que oravam 3 vezes ao dia. Eles oravam pela manhã, oravam ao meio-dia, oravam à tarde. Eles tinham 3 momentos especiais de oração. Isso é um convite também para mim e para você, para nós termos momentos especiais de oração. Pastor, eu não consigo orar muito. Eu começo a orar, mas logo a oração termina. Sabe que a gente tem que praticar a oração e existe algum elemento que pode nos ajudar a nós gastarmos mais tempo em oração. O primeiro ponto é que você deveria ter um local especial para esses momentos teus de oração. Um local reservado onde você pudesse estar tranquilo, quem sabe sem barulho, num ambiente confortável e seguro, onde você pudesse sozinho buscar a presença de Deus. Um segundo ponto seria nós termos o costume de orarmos em certos horários. Você estabelecer horários ao longo do seu dia para nós termos essas orações. É verdade que nós temos o nosso culto, nós temos um momento de oração para as refeições, oramos quando acordamos, quando vamos dormir, mas além desses momentos, você deveria ter pelo menos um momento ao dia para você parar e conversar com Deus. Nesta oração, abrir a Ele o seu coração como você faz com um amigo mais íntimo. Você sabe, Deus não é um pai neurótico que quer apenas ouvir boas notícias dos seus filhos.
Deus é um Pai de amor que nos ama, Ele quer ouvir a nossa realidade. E pastor, por que Deus quer me ouvir se Ele é onisciente? Não parece um paradoxo isso? É verdade. Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o que se passa no seu coração, mas Ele quer ouvir você porque quando a gente fala, quando nós verbalizamos, nós colocamos o coração nas coisas. A gente demonstra mais dependência, mais carência de Deus. Por isso que é importante a oração. Quanto mais você verbaliza a sua necessidade, os anseios do seu coração, mais você se aproxima de Deus. E não tenha dúvida de que Ele vai estar sempre aí, como um bom pai, desejoso em dar boas coisas para os seus filhos. E um último detalhe. Não se esqueça que Deus tem 3 formas de responder às nossas orações. A resposta dele pode ser positiva, pode ser um sim, naquele momento para o seu pedido, pode ser um espere um pouco, ainda não é a hora dessa bênção, ou pode ser um não. E por trás de cada não de Deus, há uma bênção disfarçada. Porque quando Deus diz não para o seu filho, é porque Ele sabe exatamente que isso, amanhã ou depois, traria infelicidade. Então, confie sempre na resposta de Deus. E um último ponto, não se esqueça de que nós devemos orar com perseverança. Porque quando nós oramos, nós não podemos desistir. Nós temos que insistir com Deus. Sobre esse tópico, Jesus contou até uma parábola, falando sobre uma viúva que importunava um juiz. Chegou a tal ponto de o juiz julgar a causa dela apenas para que ela parasse de importuná-lo. E Jesus nos ensinou, através dessa parábola, entre outras palavras, entre aspas, importunar a Deus com nossas orações. Isso mesmo. Então, se você quer de fato uma coisa, ore para que, se isso for bom para você, que isso aconteça, para que seja feita a vontade de Deus e para que o Espírito Santo leve o seu pedido ao Pai. Tá bem? Por falar nisso, vamos orar agora? Que tal? Feche os seus olhos se você puder e ore comigo. Pai Santo, que privilégio nosso, seres pecadores, fracos e maus, podemos elevar a nossa fraca voz ao Teu trono de graça, na certeza de que o Senhor sempre nos ouve. Muito obrigado, Jesus, por esse privilégio. Que nós possamos todos os dias tirar tempo para conversarmos contigo, para apresentarmos os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas vitórias e frustrações, para dependermos cada vez mais do Senhor. Jesus mesmo nos ensinou de que Tu és o nosso Pai e queremos confiar e Te amar como amamos um Pai aqui na terra, certos de que o Senhor sempre fará o melhor para todos nós. Dai-nos, Senhor, a Tua bênção, o Teu perdão e nos prepara a cada instante para o Teu regresso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, amigo. Que Deus abençoe vocês nessa vigília, que ela seja muito especial para todos. Um grande abraço.